noite. Vamos continuar nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 12, naquela passagem do embate entre Jesus e um grupo de fariseus que fez acusações infundadas a respeito da conduta de Jesus e dos discípulos. Em que contexto? Jesus peregrinava com os apóstolos, possivelmente se dirigindo até Jerusalém, e no momento de fome, os discípulos eles adentraram uma plantação e apanharam algumas espigas, Coisa muito comum aqui em Minas, Você está indo para a roça, passa no meio do milharal, vamos levar uns milho para cozinhar em casa. Aí você entra, apanha os milho para cozinhar em casa. Mais ou menos assim, uma situação trivial, uma situação muito tranquila, até para a época, Até porque a própria Escritura previa e era orientado que, com fome, você poderia adentrar uma plantação, uma lavoura e colher a espiga, o fruto que você quisesse. O que você não poderia fazer era apanhar em grande quantidade. Primeiro, porque isso sim configuraria furto. Segundo, porque se isso fosse feito no sábado, e era a ocasião, se isso fosse no sábado, isso configuraria trabalho de subsistência, trabalho de manutenção de vida, E isso não poderia ser feito no sábado. Aí sim você teria um quadro para os padrões do direito canônico da época, o direito religioso que se aplicava no cotidiano da Palestina na época, isso sim seria um crime. Mas não era o caso. Os discípulos escolheram apenas o que iam comer. Fizeram isso no sábado, sim, mas justamente seguindo um mandamento que prevê que o jejum era proibido no sábado. Claro que tudo isso que nós estamos falando aqui, gente, isso é tradição do judaísmo século I, Muitas dessas tradições se mantêm, outras foram revistas pela própria tradição no seio do judaísmo, Isso não tem validade especificamente para nós, que não somos judeus, porém serve de parâmetro para situações análogas que nós vivemos no movimento espírita. E é isso que nós estamos discutindo há algumas semanas. De que forma esse convencionalismo farisaico, essa postura rigorista dos fariseus, de certa forma pode ser comparada, pode ser analisada em parâmetro com posturas rigoristas, convencionalistas nossas hoje. Tanto que no versículo anterior, no versículo passado, Jesus, durante esse embate, lança a mão de novo de uma ferramenta retórica típica da comunidade judaica, especificamente do rabinato, de Jerusalém, que era o Kal-va-homer, O Kal-va-homer é quando você faz o contrapeso, Você pega duas circunstâncias e as compara, o peso, o valor de cada uma, como você realiza isso na feira, pesando 2 melões para saber qual que você vai comprar ou qual que você vai deixar na banca. Isso é o Kal-va-homer. Então Jesus pega, por exemplo, a situação de Davi violando o templo, comendo os pães do templo, para poder saciar a fome dos seus companheiros. Aí Jesus faz o Kal-va-homer. Davi violou esse mandamento, ele era rei de uma nação específica da terra. E eu que sou rei de todas? Qual que tem peso maior, o rei de uma nação ou o rei de todas? Se Davi, que era rei de uma nação, teve concessão para comer os pães, da proposição, os pães sagrados do templo, eu que sou rei de todas posso fazer o que eu quiser. Esse foi o primeiro argumento de Jesus. Aí veio o segundo argumento, Os sacerdotes, para honrar o serviço do templo, o serviço litúrgico do templo, eles trabalham no sábado. Eles fazem o sacrifício lá do cordeiro, fazem a oferta do cordeiro, isso é trabalho. Tem que fazer o abate, a limpeza do animal, depois a limpeza do ambiente. Por que eles fazem isso? Porque o templo é mais importante que o sábado. Para servir ao templo, você pode violar um mandamento do sábado. Kal-va-homer, de novo. O que vale mais? O templo ou o sábado?
O templo vale mais que o sábado. Então pode trabalhar se for para o templo. Jesus vai contra-argumentando. Até que chega no versículo anterior. Que nós estudamos, versículo 6. Que Jesus fala, ó. E tudo isso, o sábado, o templo, não é mais importante que o Messias prometido. E eu sou ele. Aí, de novo, Calva Homer, leve pesado. O que pesa mais? O Messias Salvador aguardado pelo povo de Israel, que a tradição judaica aguarda até hoje, ou as convenções, as tradições religiosas do tempo, do século I? O que pesa mais? O Messias pesa mais. Então, de novo, Jesus ganhou. Até que temos hoje, então, o versículo 7, em que Jesus vai dizer para os fariseus que condenavam e acusavam os discípulos injustamente. Eles não haviam cometido crime nenhum. Algum de vocês certamente está pensando, principalmente o pessoal que está acompanhando as semanas anteriores. Luiz, se eles não tinham feito nada de errado, o que deu na cabeça desses fariseus de acusá-los e falar, vocês estão cometendo um crime? O ódio nos deixa cegos. O ódio nos deixa cegos. Às vezes, nós odiamos tanto uma pessoa, que nós projetamos até crimes que a pessoa não cometeu, até erros que a pessoa não cometeu. Às vezes uma esposa está com tanta raiva do marido, que o coitado põe a mão na tampa da panela para levantar a tampa, para colocar arroz, e ela fala assim, olha o que você está fazendo no meu fogão. Ele, mas eu não sujei o fogão, mas poderia ter sujado. O que é isso? Raiva. Está com raiva por outras razões, e aí fica caçando motivo para criar atrito, para provocar um embate. É aquela situação análoga aqui. Os fariseus, na verdade, eles tinham raiva de Jesus e dos discípulos por outros motivos, Jadão. Por inveja, por ciúme, por medo, se sentiam ameaçados. Aí precisavam de um motivo para caçar uma encrenca, caçar um quiprocó. Como eles não davam, vão inventar um. Isso é inconsciente, é involuntário, é espontâneo. Quando você vê, você está agindo injustamente, achando que está motivado por aquela circunstância específica, mas na verdade tem coisa anterior, tem coisa por detrás daquilo, que às vezes é inconfessável. No caso dos fariseus, a inveja que eles tinham de Jesus, né? O rancor que eles tinham por Jesus se relacionar bem também com estrangeiros, com prostitutas, né? Então isso tudo cria uma situação de ebulição, sabe? Um barril de pólvora. Qualquer motivo, não precisava ser muito grande, seria motivo para desencadear uma situação de atrito. E Jesus foi cozinhando em banho-maria, foi levando na boa, até que chegou um ponto em que Jesus falou, não, agora vocês passaram do limite. Iniciou essa discussão. Vamos ver o que Jesus diz hoje, no versículo 7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não oferenda, não condenaríeis o sem culpa, né? Algumas traduções estão um pouco, às vezes dão uma diferençazinha. Em algumas, em vez de oferenda, está sacrifício, já viram isso? Misericórdia quero e não sacrifício. Então, outras traduções traz oferta. Misericórdia quero e não oferta. Então, oferta, oferenda, sacrifício, tudo faz referência ao culto, à liturgia que se realizava dentro do templo de Jerusalém. Então, a pessoa que tinha mais dinheiro, ela comprava dos cambistas, dos mercadores em volta do templo, um cordeiro, ou às vezes levava da sua propriedade, né, aquele cordeiro macho, sem defeito, não podia ter uma manchinha no pelo, o mais bonitinho, sabe? Levava para o templo e lá ele fazia uma oferenda de expiação, ou uma oferenda sabática, uma oferenda pascual, né? uma oferenda de Páscoa, uma oferenda do Pentecostes, né? Enfim, haviam 3 festas fundamentais, a Páscoa, o Pentecostes e a festa das tendas, né?
haviam as tradições todas do sábado. Se você tivesse condição, você levava um cordeiro. Se você fosse pobrezinho, uma pombinha, às vezes até um pardalzinho, né? Tinha um cobrezinho lá, você comprava uma pombinha, ela era sacrificada. Mas isso fazia parte da liturgia. Eu recomendo, para quem não a compreende muito bem, quem já leu, por exemplo, entrou em contato com o livro de Levítico, Dona Cíntia, e quer entender a simbologia, o sentido teológico e espiritual por detrás dessa prática, que é uma prática de 2000 anos atrás, eu recomendo os estudos que o Haroldo Dutra Dias realizou em torno do livro Levítico. Tá? Estão lá no YouTube, é só acessar Levítico, se digitar lá num browserzinho de pesquisa, Levítico, Haroldo Dutra Dias, ou Ser, vocês vão encontrar esses estudos. São vários estudos. Lá o Haroldo explica direitinho, aqui não daria para a gente explicar. É algo muito complexo para a gente explicar assim em instantes. Mas existe uma simbologia. O fato é que toda simbologia, todo símbolo, depois que ele cai no automatismo, na prática diária, as pessoas vão esquecendo daquele sentido original e passam a fazer mecanicamente, sem compreender o sentido. E também nós não estamos dizendo que é necessário resgatar o sentido original e voltar a sacrificar cordeiro, pelo amor de Deus. Não é isso que nós estamos dizendo. Naquele momento, naquele contexto, havia um sentido espiritual para se esfolar, para se sacrificar um cordeirinho, que com o tempo foi se perdendo o sentido espiritual. E Jesus está dizendo, olha, vocês estão achando que o mais importante é sangrar cordeiro, e não é. Existe uma oferenda, uma oferta a Deus mais valiosa, de novo, Calva Homer, de novo. O que pesa mais? A oferenda simbólica, litúrgica, a oferenda ritualística ou a oferenda espiritual? Qual que tem maior peso? E Jesus está dizendo para esses fariseus, para vocês, hoje, a oferenda exterior tem mais peso, mas vocês estão equivocados. Aloysio, mas como é que ele convenceu esses fariseus de que eles estavam equivocados? De que a oferenda que tem maior peso realmente é a oferenda espiritual? É a misericórdia, a atitude de misericórdia. Porque essa é uma das maiores referências cruzadas que a gente encontrou até hoje, uns 7 anos de estudo miudinho. Sabe quantas referências cruzadas nós encontramos? Com a ajuda excepcional do meu amigo Rogério, lá de São Paulo. Relativos a esse versículo? 11. Vocês sabem o que é referência cruzadas? No estudo bíblico, outros versículos que falam a mesma coisa. No Velho Testamento, só no Velho Testamento, nós encontramos 11 referências cruzadas dizendo a mesma coisa. Eu nem vou ler todas, porque são 11, né? Isso tomaria muito tempo. Mas eu selecionei algumas. Olha só. Lá no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém, Samuel disse, olha o que o profeta Samuel tinha dito bem antes de Jesus. Tem porventura Deus tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Um questionamento. Holocausto, vocês sabem o que é, né? É o sacrifício. Né? O holocausto, na Segunda Guerra, essa palavra foi empregada, mas como uma alusão ao sacrifício que se realizava no templo. O holocausto é o sacrifício do cordeiro. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender o Senhor, melhor é do que a gordura do carneiro. Livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, o profeta Samuel está dizendo, o que é melhor? A gordura do carneiro queimando lá na grelha, lá do altar do holocausto, ou você obedecendo o maior mandamento da lei, na convivência com seu semelhante? Profeta Samuel. Aí depois, lá no livro de Salmos, 51, no versículo 16 e 17. Olha só, gente. Não te deleitas em sacrifícios,
nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. O poeta, o salmista, falando com Deus. Os sacrifícios que o agradam são um espírito quebrantado, um espírito curvado, humilde. Um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. O salmista dizendo. Eu sei que não é o que agrada o Senhor ficar sangrando e queimando carne de carneiro, nem de pombinha, nem de pardal. É um coração curvado, obediente. Obediente é o maior mandamento. Qual o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Depois em Provérbios, capítulo 15, versículo 8, literatura sapiencial. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. A oferenda dos ímpios é abominável ao Senhor. Mas a oração dos retos é o seu contentamento. Aqui eu citei, 1, 2, 3 referências. Mas nós encontramos 11. Luiz, o que você está querendo dizer com isso? Que quando Jesus fez esse Calva-Homer, o que vale mais? A oferenda no templo ou a obediência no dia a dia? Os fariseus eram velhos conhecidos dessa referência. Só nós pesquisando encontramos 11. Eles eram doutores da lei e sabiam todas. Então eles ficaram envergonhados. Nas entrelinhas, Jesus está dizendo para eles, vocês estudam tanto e não sabiam que a oferenda espiritual é mais valiosa que a oferenda litúrgica? Isso aqui é mamão com açúcar. Os versículos, os que mais têm referência cruzada, vocês não sabiam disso? Meus discípulos sabiam. Esses ignorantes aqui, sabiam, vocês não sabiam? Então, quando Jesus apresentou esse versículozinho que está no quadro, gente, ele gerou uma situação de constrangimento. Seria a mesma coisa eu chegar para um grupo de engenheiros e falar assim, mas vocês não sabiam calcular a área de um triângulo? Mas vocês não sabem fazer, né? Cálculo diferencial? Chegar para um geneticista e falar, mas você não sabe a cadeia de proteínas no DNA? Tem isso? Inventei agora. Se é mentira minha aqui, alguém fala assim, eu sei. Aí pronto, se entregou, né? Não sabe. Então, se eu chegar para um doutor especialista numa determinada área, falar, você não conhece o básico, meu filho? Os meus discípulos que não sabem ler nem escrever, são pescadores, trabalho braçal, eles sabem isso, vocês não sabem. E isso tudo vindo da boca de um homem que, em tese, era um homem simples também. Jesus era um carpinteiro. Aliás, um carpinteiro pescador, né? Nem seguiu a profissão do pai. É isso que nós vamos estar debatendo hoje. Tá bom? Lá no livro, a obra kardeciana, Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo inteiro, o capítulo 10, que vai tratar justamente do tópico desse paralelo entre a religiosidade exterior e a religiosidade genuína, manifestada através de um ato de misericórdia. Que é o capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos. Referência a um trechinho das bem-aventuranças lá no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 de Mateus. Nós já estudamos aqui, nem fazia gravação ainda, nós já estudamos. Nós vamos revisitar isso. Até um pedido o pessoal faz na internet, eu queria tanto, né, o estudo que vocês realizavam antes de gravar. De vez em quando a gente traz essas discussões. Hoje, por exemplo, nós vamos falar bastante sobre essa bem-aventurança. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Jesus não falou bem-aventurados os que fazem o sacrifício litúrgico do cordeiro no altar do templo. Não fala isso. E nem fala assim, bem-aventurados os que doam 2 cestas básicas por cento na distribuição de Natal. Também não falou isso, não. Bem-aventurados os que fazem 10 palestras por mês. Não. Nem bem-aventurados os que dão 100 passes por semana. Não, também não.
Bem-aventurados os que são misericordiosos. Vamos. Bom, a gente vai falar ela a versão latina, né? No latim vem de miserere, que é pobreza, miséria, cordis, que é coração. Então a miséria do coração, é o sofredor, é o infeliz, o que peca, o que erra, que é algo mais específico do que simplesmente a compaixão. A compaixão é você ter dó, pena, né? Sofrer com o sofrimento do outro. Um processo empático. Agora, quando esse sofrimento é um sofrimento específico de natureza moral e espiritual, aí a palavra mais apropriada para se empregar é misericórdia. Eu lembro que há muitos vídeos atrás, né, há muitas reuniões atrás, eu dei um exemplo que ajuda a entender isso. Então você está lá no sinaleiro, vem um menino de pé descalço, pisando no asfalto quente, só com um shortinho rasgado, sem camisa, com uma caixa de bala, magrinho, suadinho, debaixo do sol, e fala: tio, compra uma bala. Você olha para ele, dá um nó na garganta, você fica compadecido. Isso que você sentiu é compaixão. Aí o menino sai do seu carro, você compra a balinha dele, ele sai do seu carro, na hora que ele vai para o carro do lado, uma senhora muito bem vestida, num carrão maravilhoso, fecha o vidro no ar-condicionado, faz careta pro menino e manda ele se lascar. Então isso que você vai sentir por aquela, ou deveria sentir por aquela senhora, é aí uma compaixão específica por um outro tipo de miséria, que não é a do menino. É uma miséria moral, espiritual. Aí nesse caso é a miséria que ela tem no coração. A pobreza ali é a pobreza do coração. Aí por ela você sente uma compaixão específica, que a gente chama de misericórdia. Jesus está falando disso, olha onde ele foi. Ele está falando para os fariseus: olha, vocês não são capazes de se compadecer nem por aquele que erra. Nós não vamos nem falar do pobre, do miserável, do doente, do leproso. Nós vamos falar do criminoso, da mulher adúltera, que é quem vocês mais apedrejam, mais condenam. Então, no caso de vocês, a coisa é um pouco mais ampla. Vocês não são capazes de sentir misericórdia, mas são capazes de comprar, pagar uma grana num cordeiro, levar no templo e sacrificar. Vamos lembrar um pouquinho da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo? Olha o que eles vão dizer, o que especificamente vai ser comentado no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele, Jesus, materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. Então, naquele tempo, a sua oferenda material seria isso. Mas em todas as épocas da humanidade houveram oferendas materiais. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele ofereceu sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora, no caso o cristão, todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Pausa aqui. Então, se eu estava lá em casa, 6 horas, 6h30, 7 horas, assistindo aqueles jornais, né, em que a maledicência não existe, né, que mostra o menino, né, novinho, algemado, com a camisa na cabeça, porque roubou, porque matou, e eu tô lá no sofá. Prende esse bandido! Aí eu levanto do sofá, né? Pego a chave do meu carro, entro no carro e venho para o miudinho. O que nós estamos propondo aqui, ao lembrar esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, não é você chegar na porta do centro e falar assim: agora o ódio que eu sinto do menino eu deixo aqui fora. Entro para o centro, rezo, estudo, canto Tim Vanessa. Aí eu volto, na hora que eu colocar o pé para fora do centro, eu pego o ódio que eu sinto por aquele menino marginal, criminoso, põe de volta, e aí volta ao diálogo, assistir o jornal, querendo, tem que matar, tem que prender.
Não é isso que nós estamos falando, e nem que o Evangelho segundo o Espiritismo está dizendo. É em casa, antes de dormir, fazer sua prece, a última oração do dia, fazer aquela proposta do Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, lembra? Fala assim, hoje eu odiei alguém com muita força? No serviço? Não. Aqui em família? Não. Aquela hora que eu estava vendo o telejornal, eu odiei aquele bandido, aquele criminoso, aquele corrupto, aquele traficante, eu odiei ele. Puxa, aquilo foi errado que eu fiz. Nem vão considerar que vai ter o sujeito que vai tentar justificar em prece para Deus por que odiou. Senhor, mas ele tem motivo, esse cara está fazendo muita besteira. Né? É um traficante, bandido barra pesado, né? Aí você não está pedindo perdão para Deus, você está se perdoando e avisando Deus que se perdoou. Eu me perdoei, o senhor não precisa me perdoar, não. Não é isso. Exatamente. Livro Vinha de Luz, capítulo 21. Oração e renovação. Aí o Emmanuel vai comentar a carta aos Hebreus. Nós falamos de referência cruzada até agora do Velho Testamento. Mas nas cartas de Paulo vai ter referência cruzada a esse mesmo versículo. E uma carta específica, que é um recado direto de Paulo, escrito de próprio punho, que é a carta aos Hebreus. A única carta que Paulo escreveu com o próprio punho. As demais ele ditou. Essa ele falou, essa eu quero escrever sozinho. No cárcere, em Roma, ele escreve uma carta endereçada ao seu povo, aos Hebreus. E o Emmanuel, ele comenta no livro Paulo e Estevão, que ele escreve essa carta em lágrimas. Escreve essa carta em lágrimas. Seria, tipo, o Tonzinho escreveu uma carta, o Carlos escreveu uma carta endereçada ao movimento espírita, falando dos erros do movimento espírita. Você ama aquela comunidade, a sua família espiritual. Você tem que dar um puxão de orelha desse aqui. E olha o que Paulo vai dizer lá, capítulo 10, versículo 6 de Hebreus. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Se dirigindo a Deus. Mas falando com os hebreus. Holocaustos e oblações, banhos de purificação, lavar as mãos. No nosso caso, tomar passe. Levei uma sacola de roupa usada para o bazar do centro. Entreguei para presidente do centro, entrei, tomei um passe, sentei, assisti uma palestra, chorei com a palestra do palestrante, levantei e fui para casa. Estou em dia? Podia ser fácil assim, né, Adriano? Nossa, isso é uma beleza. É fácil. Pronto. Agora eu posso sentar no Facebook e metralhar. À vontade. Xingar todo mundo. Brigar com a família, deletar o povo, né? Assim? Bloqueia, né? Essas coisas. Posso, aí seria fácil. Mas olha o que o Emmanuel vai comentar. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. E tem gente que vai dizer assim, mas então é para eu parar de trazer a sacola de roupa para o centro, parar de tomar passe, parar de emocionar com a palestra? Não! Tem coração infantil que acha, então não vou levar mais a roupa para o centro, não. Se não é para fazer, então não faço, né? Não é isso. Isso eleva a alma, isso é importante, isso é bonito, isso já é um sinal de melhora, né? Né? Só não pode ficar restrito, né, Carlão? Só não pode ficar preso nisso. Igual quando a gente fala, né? A gente fala sempre isso, como o canal é visto por muita gente, nós já estamos agora, hoje quando gravamos, já estamos beirando 4.000 pessoas inscritas. Então, quando a gente fala dos congressos, dos grandes seminários, dos quais eu já participei, com os quais eu já colaborei bastante, às vezes colaboro quando tem tempo,
Quando a gente fala tanto desses congressos, é porque ninguém pode se acreditar purificado interiormente porque passou 3 dias no encontro de carnaval. Não pode. Não é só isso. Não pode ficar preso a isso. Eu realizei um grande evento, um bazar beneficente, arrecadei muita coisa, mandei para a instituição tal. Ufa, estou em dia? Não. Existe uma coisa, gente, uma palavrinha que a gente tem que começar a levar mais a sério quando o assunto é viver o Evangelho. Cotidiano. Dia a dia. Cotidiano e dia a dia. Então, ter o cuidado, olha só, de pegar, tomei um suco integral, pegar uma garrafa de vidro, embrulhar num papelão, antes de colocar num saco plástico, para essa garrafa de vidro não quebrar e cortar a mão do lixeiro, isso é Evangelho. Aí, mas com paixão. Mas, olhar, enquanto eu fui pôr o lixo, vi que o vizinho pegou uma garrafa de vidro e enfiou de qualquer jeito lá. Se eu fulminar ele com um olhar de censura, vê se quer um desqualificado, aí vai para um umbral. Aí faltou o quê? Misericórdia. E às vezes eu lanço esse olhar de censura, entro no carro e venho para o centro. Não é? Continua Emmanuel. Na essência, então vamos falar de essência, a essência do Evangelho. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, votos, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade de repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. E aí entra a questão das homenagens, né? Não vamos nem falar homenagens ao Senhor, vamos pegar uma coisa mais caseira, pelo menos aqui para Uberaba, homenagens a Chico Xavier. Fazem música para o Chico Xavier, encontro para o Chico Xavier, teatro para o Chico Xavier, né? Museu para o Chico Xavier, estátua para o Chico Xavier. Né? A minha mãe tem um lance das orquídeas. A minha mãe ela é chantagista, ela oferece orquídea para os benfeitores. Tem a orquídea de Eurípides, a orquídea de Bezerra, a orquídea do seu Honório Abreu, porque aí ela vai dizer, oferecer para o espírito a orquídea vinga. Entendeu? É uma negociação. Né? Então, essas oferendas nossas, a gente faz elas, mas não porque os benfeitores, o Chico Xavier, o Eurípides Barçanufo, precisam delas. Precisam. Eles fazem questão. Eles vão ficar chateados com a gente se a gente não levar um vasinho de flor e oferecer e falar, Eurípides, esse vaso de flor é para o senhor. Não, eles ficam felizes, agradecem, mas se a gente não fizer, eles vão continuar gostando da gente do mesmo jeito. Agora imagina Deus. Essas coisas, elas só existem no movimento espírita porque nós ainda sentimos necessidade delas. Então eu faria aqui uma lista que eu não vou fazer, mas uma lista de gestos exteriores que nós ainda mantemos na nossa prática cristã dentro do movimento espírita e que para os benfeitores não fazem falta nenhuma. E aquilo que para eles é essência, é essencial, não temos feito. O que, se é trabalho de cada um, não vou falar, eu faço o meu deverzinho de casa, eu sei. O que em mim tem sido gesto exterior. Isso aí é tarefa de cada um. Eu ando entregando, sabe, muito mastigadinho as coisas. Eu tenho visto uns vídeos anteriores, eu entrego já um negócio pronto. Eu vou parar de fazer isso. Vou jogar no ar e deixar cada um em casa assimilar, né? Falar, o que eu tenho feito de gesto exterior? Fecha o Emmanuel. Nos teus dias de luta, ao cotidiano. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas. Fala bonito. Amados benfeitores espirituais, amados espíritos de luz, coloca adjetivo, à vontade. Que forem de teu agrado. Se te faz bem, se você gosta. Mas não te esqueças da ação e da renovação.
Fala a palavra bonita o tanto que você quiser, em palestra, em oração, em prece. Enfeita o centro o tanto que você quiser. Doa o tanto de dinheiro que você quiser. Você só não deixa de fazer uma coisa essencial. Agir e melhorar. Agir e melhorar. E é legal essa dinâmica do Emmanuel, porque, quando ele fala isso, porque você age e erra. Quando você vai agir, você pode errar. Só que você age, faz a contabilidade, vê que errou e volta a agir. Né? Os ingleses dizem, um ditado em inglês, getting better all the time, né? Melhorando o tempo inteiro, o tempo todo. Aperfeiçoando. Da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Olha o que é agradável aos olhos do Senhor. Ação e renovação. Ação e renovação. É isso. Gente, teve um tempo em que os discípulos de Jesus na Terra se reuniam numa catacumba. A gente vê isso em romance, fala muito catacumba, às vezes não para pensar o que é uma catacumba. Meu tio, ele tá na Itália e mandou para mim umas fotos tal, das catacumbas. Era túmulo. Se reuniam num cemitério. Não tinha glamour nenhum. Era escondido, era de noite. Não dava para você ficar com demonstrações muito públicas de adoração e de expressão de fé. O máximo de expressão de fé que você fazia era desenhar um peixezinho na areia para o outro com o cristão identificar que você, né? Ou fazer um sinal no ar para os outros saberem que você é cristão. Era um bom tempo, parece loucura o que eu vou dizer, mas era um bom tempo em que a repressão era muita, mas isso te obrigava a ser um pouco mais discreto. Sabe o que está faltando da nossa parte? Sermos um pouco mais discretos e mais autênticos. Por enquanto, por hora, somos muito barulhentos e muito teatrais. A verdade é essa. O movimento espírita, vou falar movimento espírita, que eu não estou falando de ninguém. Estou falando inclusive de mim. O movimento espírita, nos dias de hoje, é muito barulhento, tanto quanto teatral. Muito neon, muito holofote, muito palco, muito microfone. Oi? Isso é tipicamente romano, né, Euridice? A Euridice está lembrando aqui de Nero, né? Nero adorava um espetáculo. Até para, às vezes, apontar o equívoco de um companheiro, quando necessário, extremamente necessário, é a recomendação do Cristo. O Cristo pedia para a gente ser discreto. Você se lembra qual que é o conselho de Jesus? Chame em reservado, só você e o outro. Conversa, expõe, sem agredir, com doçura. Se o outro não acolher, sacode o pozinho da sandália e se retira em silêncio. Ninguém nem soube que você conversou com fulano. Não, tem que ter teatro, tem que ser em público, para humilhar, para massacrar outro. O nosso teatro hoje é o selfie, é o Facebook. Então, o palco desse teatro tem sido, sobretudo, rede social. É um espetáculo, gente. Você sabe que eu falei palco para ser simpático. Eu acho que está mais para o octógono, para a arena. É um UFC combatido com dedinhos. Enquanto o outro não está sangrando, batendo na lona, você não para de teclar. Não é isso? Então é isso. Livro Pão Nosso, capítulo 48. Compreendamos. O mundo antigo, comentário do Emmanuel, mesmo versículo de Paulo. O mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo. O mundo antigo, antiguidade, século I, não compreendia as relações com o Altíssimo. Tanto judeus quanto romanos, quanto gregos, quanto persas, quanto egípcios da antiguidade ainda não compreendiam bem o que é uma relação autêntica, genuína e verdadeira com Deus.
Não sabiam. Senão através de suntuosas oferendas e pesados holocaustos. Você dizer que um romano era muito teatral na expressão da sua fé, é aceitável, né? Há 2.000 anos atrás. Ainda hoje, aí o Emmanuel pega e fala, mas nós não estamos aqui para falar de romanos. Ainda hoje se verificam lastimáveis pruridos de excentricidade nos votos dessa natureza. Opa! A fé contemporânea é ainda uma fé teatral, barulhenta, extravagante. O cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. O cristianismo, a doutrina espírita como extensão, como posto avançado do movimento cristão nos dias de hoje, trouxeram um entendimento mais lúcido de como deve ser a nossa relação com Deus. Mas isso quer dizer que nós nos relacionamos melhor com Deus? Não. Olha o que o Emmanuel vai dizer. Ainda em suas fileiras costumam surgir absurdas promessas que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício. Intromissão da ignorância e do vício, seja de encarnado, seja de desencarnado. Quando eu crio uma situação artificial, pasteurizada de manifestação de fé, eu estou criando campo para que malfeitores encarnados e desencarnados deitem e rolem. Por isso que a gente tem que ser mais simples na expressão da nossa fé. Olha só, o que era a fé de Francisco de Assis? Tantos exemplos. O que era a fé de Francisco de Assis? O que era uma expressão de fé de Eurípides Barçanufo? Acordar 4 horas da manhã, quando está todo mundo dormindo, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, tomar um gole de café, ir para a beira do Ribeirão Borá, lá em Sacramento, ler o Evangelho, meditar, observando, a garçazinha que pousou na beira do rio, um sabiazinho que começava a cantar de manhã, o barulhinho da água na pedra. Sozinho. A nossa vivência espiritual, ela tem tido essa elegância. A gente é meio cafona. Nossa espiritualidade tem sido muito cafona. Tem coisa mais cafona do que tietar? É cafona, gente. E aí quando você... Já é cafona fazer isso com artista de televisão, com ator da TV, com cantor famoso. Já é cafona se tietar no aeroporto. Na rodoviária não, que artista não anda de ônibus. Lá no shopping, já é cafona. Agora, quando você faz esse ambiente religioso, além de cafona, é inconveniente. Você pode fazer amizade com o outro, que é totalmente diferente. Começa a conversar com o outro naturalmente, como se ele fosse uma pessoa comum, mesmo sendo uma pessoa conhecida, e aí se estabelece um vínculo de amizade com a pessoa, fica amigo da pessoa, pronto. Tempos depois, vamos tirar uma foto, eu e o meu amigo, para guardar de lembrança, os dois. Que é diferente da selfie de tietagem. Estão batendo nessa tecla? Estamos. Por quê? Porque às vezes o meu carinho pelo outro, a minha admiração do outro não é discreta, é extravagante, inconveniente. Livro Calma, lição 9, pelo lado melhor. Agora vamos sair, nós vamos mudar agora a palavrinha, a Ju vai colocar em destaque agora, porque até agora nós falamos da verdadeira oferenda, exploramos oferenda, o sacrifício. Agora nós vamos aprofundar mesmo em misericórdia. Já comentamos sobre ela, mas agora nós vamos falar especificamente do que então é a verdadeira oferenda.
Nós falamos dos erros até aqui. Como a gente tem errado na vivência da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade. Agora vamos ver o que é acertar? Para que a paz te abençoe a vida, abre as portas íntimas do entendimento, a fim de que a misericórdia se te instale no coração. Ninguém nega o mérito da crítica construtiva nascida nos mananciais da justiça. Contudo, quanto puderes, deixa que a compreensão nascida do amor te presida as manifestações. Então, nós acabamos de falar sobre ser uma manifestação de religiosidade, admirar, elogiar e aplaudir o benfeitor. Não foi isso que nós falamos até agora? E se de repente nós começássemos a entender que manifestação de fé e religiosidade é compreender, perdoar e abraçar o malfeitor? A gente virou do avesso o entendimento de fé e espiritualidade. Para muitos, o movimento espírita dar manifestação à própria espiritualidade é fazer milhões de comentários debaixo do vídeo do palestrante fulano de tal, elogiando o tanto que ele é especial. E se de repente eu começasse a entender que manifestação de fé é na postagem que alguém fez numa rede social sobre o crime de outro alguém, eu não fazer comentário nenhum, silenciar e fazer uma oração por aquele criminoso. Quem faz isso? Todo mundo comenta embaixo do vídeo do palestrante famoso, mas ninguém faz uma prece pelo criminoso famoso. Faz uma contabilidade. Quantas vezes você deu um like num vídeo de alguém que você admira? E quantas vezes você fez uma prece por um criminoso que você detesta? Quantas vezes? Piedade para com os criminosos. E Euridice, uma das passagens mais lindas relacionadas a essa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo está no livro Sexo e Destino. E é impressionante como o André Luiz fez questão de expor uma das situações extremas de crime. Porque ele apresenta o Cláudio Nogueira não só como um assediador, ele comete assédio sexual, mas com a própria filha. Aquela situação de horror. E ele leva a própria filha a uma situação de acidente e hospitaliza, e a menina está entre a vida e a morte por causa dele. O pai que assediou sexualmente. Levou ao extremo para em seguida mostrar o quê? Este homem sentindo muita culpa, Cláudio Nogueira, no livro Sexo e Destino. Muita culpa, se achando um monstro, e ele fala: se o mundo não sabe do meu crime, Deus sabe, Deus vai me punir. Ele pega o Evangelho segundo o Espiritismo, de alguns companheiros que tinham visitado a filha e dado um passe na filha, abre, esperando uma reprovação de Deus, uma condenação de Deus. Qual a lição que sai? Piedade para com os criminosos. Ele fecha o livro e fala: como assim? Deus não me odeia? Eu sou odiável. Eu sou detestável. Eu tentei violentar minha filha. Por minha causa, ela saiu fugindo e foi atropelada. E Deus não me odeia? Deus não odeia o pior criminoso. Olha, essas coisas que eu estou falando aqui vão passar daqui uns 4 meses. Hoje em dia é muito oportuno. Olha só,
a sinceridade. Hoje é o dia dos sinceros aqui, né? Super sinceros, né? Adriano está falando, ó, eu vou fazer questão de mencionar. Adriano está falando assim, olha, eu não me lembrei de fazer uma oração pelo João de Deus. Mas estava assim de espírita para dizer, este homem está manchando o nome da doutrina espírita. Sabe quem é que mancha o nome da doutrina espírita todo dia? Espírita duro, cruel no julgamento. Ah, mas não foi você que passou por esse crime. Poderia ter sido. Eu tenho esposa, eu tenho mãe, tenho sobrinho, vou ter filho. Poderia ter sido. Poderia ter odiado também. Estaria certo. Eu não sou referência de padrão de comportamento para ninguém. Nem a Adriana, nem minha mãe, nem a Juju. Quem é referência de padrão de comportamento para todos nós? Questão 625 do Livro dos Espíritos, guia e modelo de toda a humanidade. E o que Jesus sentia pelo pior criminoso? Misericórdia. Continua Emmanuel. Deixa que a misericórdia te auxilie em todas as ocorrências, a fim de que possas tudo interpretar pelo lado melhor das pessoas e situações do caminho, de modo que o lado melhor de teus problemas próprios seja também vistos. Não é negar o lado ruim, é olhar também para o lado melhor. Não é negar o lado ruim, não é negar o crime, é olhar também pelo lado melhor. Olha só, que interessante. Eu vou falar de uma personalidade pública, da vida política do país, mas que já a história já decantou, né? A poeira já baixou, então já é possível falar. Então, por exemplo, quando eu ia fazer faculdade de história, quando eu fui fazer faculdade de história, eu li muitos artigos de historiadores que faziam críticas duras ao Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas perseguiu muitas pessoas, o Getúlio Vargas... Mas o Getúlio Vargas deixou a CLT, que é uma bênção. CLT de Deus. Então, eu posso, de repente, olhar que o Getúlio Vargas fez algumas coisas ruins, mas ele também fez algumas coisas boas. Eu posso olhar para o Império Romano todo como um conjunto e falar, os romanos mataram, mas também os romanos construíram aquedutos. Os fariseus ajudaram a incriminar e condenar Jesus, mas também os fariseus ajudaram a preservar o edifício da fé, da espiritualidade profunda. Gamaliel era fariseu. Saulo era fariseu. Tudo e todos têm os dois lados. O que a gente precisa é ampliar o olhar. O nosso olhar, ele é exíguo, é estreito, ele só se fixa na coisa ruim que uma situação representa ou uma pessoa fez. Quando a gente amplia, a gente continua enxergando a coisa ruim, mas passa a enxergar também a coisa boa. Sabe qual é o nome disso? Misericórdia. O nome disso é misericórdia. Você vê o potencial do seu aluno difícil. O magistério demonstra isso, né? O menino, olha que interessante. Uma vez eu tinha um aluno que ele era impossível, ele era terrível, esse menino. E tirava notas ruins. Aí a mãe me procurou, olha só como é que é as coisas, né? A mãe me procurou e falou assim, meu filho, ele não gosta de escrever e não gosta de ler. Quer dizer, não gosta de ler e não gosta de escrever em história. Tava tomando pomba, tadinho. Aí a mãe falou pra mim, mas lá em casa, quando estraga um chuveiro, ele que conserta, e ele gosta de consertar. Quando quebra uma prateleira, ele que parafusa, ele gosta de fuçar as coisas com a mão. Ele tem um talento manual enorme. Mas sempre vai falar uma coisa negativa, ela fala uma coisa positiva. Aí eu falei, olhar de mãe, né? Olhou um lado bom. Quer dizer, tem mãe que só olha o lado bom também, né? Aí eu pensei, né? Já sei. Chamei ele e falei assim, olha, eu vou gravar para você
Na época a gente gravava por um CD ainda. Tem uns anos isso. Vou gravar para você no meu computador, pôr no CD, o texto. E aí falando sobre expansionismo marítimo. Aí você vai escutar e você vai fazer alguma coisa manual que te lembra de expansionismo marítimo. Menino meio preguiçoso, tá bom, professor. Ele levou, na outra semana ele voltou com uma caravela feita de isopor, lindíssima, que ele tinha feito. Ele fixou na caravela da embarcação. Procurou fotos, viu imagens e fez. Na caravela, eu levei para a sala de aula, mostrei para os colegas. Aí todo mundo elogiou ele se sentiu valorizado. No outro dia voltou a fazer bagunça, mas eu já sabia que ele tinha um lado bom. Tinha um lado melhor. Lembremos-nos de que Deus nos governa a cada um pelas forças da justiça. Deus nos governa pelas forças da justiça. Esse tem sido o nosso problema. Acreditar só nas forças da justiça. Continuar? Mas nos compreende e espera a todos com infinito amor. Sabe qual é o problema da nossa justiça? É que ela é só justiça. Sabe qual é o problema dos nossos grandes juristas, os nossos grandes juízes? É que eles só sabem julgar. Agora, um juiz que só sabe julgar é compreensível. Agora, quem nem é juiz e só sabe julgar, aí é feio, né? Aí é feio. Vamos avançar. Chegamos então, para a gente finalizar, num conto lindíssimo de Humberto Campos, do irmão X, que ele fala um pouco sobre o Nicodemos. Vocês lembram do Nicodemos? Da lição de Nicodemos lá no Boa Nova? Assim, eu, por exemplo, guardei muita curiosidade para saber, e depois da crucificação, o que foi feito do Nicodemos, né? Tem aqueles quadros de programa de TV, né? Por onde andará, né? Nicodemos. E o que foi feito de Nicodemos? O que foi feito do Zaqueu, depois que Jesus foi crucificado? Aí tem uma lição, a lição 40, do livro Estante da Vida, que se chama Por que, Senhor? Um questionamento. Por que, Senhor? Vocês já fizeram essas perguntas, né? Vendo o jornal? Mas por que, Senhor? Por que isso acontece? Por que é assim? Por que o Senhor não faz assim? A gente manda uns recados para Deus, né? Por que o Senhor não faz o sujeito morrer, né? Num acidente para livrar a pátria desse cramunhão? Por que, Senhor? Né? Não é assim que a gente faz? Pois é. O Nicodemos, depois da desencarnação de Jesus permaneceu se materializando, era um fenômeno de materialização mesmo, para o colégio apostólico e outros discípulos mais diretos durante um período, né? Até que veio o episódio dos 500 da Galileia, né? Da ascensão do Cristo ao mundo espiritual, e aí ele falou, agora é com vocês. Mas ele ainda ficou um período de desmame, né? Nos deixando devagarzinho. E num desses encontros de Jesus, com os companheiros que permaneceram encarnados, teve um encontro de Jesus com Nicodemos. E aí Humberto Campos mostra aqui a entrevista que Nicodemos faz com Jesus. Por que, Senhor? Ele quer saber uma série de coisas. Vamos lá? Jesus começa perguntando para ele, Nicodemos, o que pretendes de mim? Gente, tem um monte de gente hoje em dia, pessoas públicas, que eu queria, assim, ficar sozinho com essa pessoa, em silêncio, longe de todo mundo, ninguém sabe. Só para fazer uma pergunta, quem você pensa que Jesus é? Para você, quem é Jesus? As pessoas estão usando o nome de Jesus. Eu queria perguntar para a pessoa, assim, escreve aqui uma redação de uma linha, 14 linhas, uma lauda. Quem é Jesus Cristo? Para você, eu quero entender qual é a sua. Essa pergunta, Jesus está falando para Nicodemos. Falando, meu filho, eu convivi com você, nós conversamos, ficamos até de madrugada, várias vezes conversando. Eu quero saber, quem que você pensa que eu sou? Me fala, para você, quem eu sou?
O que você quer de mim? O que você pretende ao se aproximar de mim, dos meus ensinamentos? O que você está buscando? Aí o Nicodemos fala, né? Eu quero saber uma série de coisas. Para eu responder isso para o senhor, primeiro eu quero que o senhor me esclareça uns pontos. Aí ele começa. Senhor, tenho o pensamento em fogo. Nossa, isso aqui. Estamos com o pensamento em chamas. Todos nós, até o Francisco, estamos todos com os, sabe? Labaredas, inflamados, fritando os miolos para tentar entender as coisas que estão acontecendo aí. Ou não? Não é? Ainda mais que Uberaba, 37 graus, aí que frita mesmo. Né? Mas estamos todos com os pensamentos em chama. Tentando discernir sobre retidão e delinquência. Gente, esse Nicodemos, esse sujeito, acho que ele nasceu aqui no estado de São Paulo, aqui no interior de Minas, no ano 2018, 19. Só pode. Estou com o pensamento em fogo, tentando discernir entre retidão e delinquência. Não é isso? Não que nós estamos tentando entender o que é o certo e o que é o errado, o que é crime e o que não é, quem que é o bandido e quem que não é isso? Vamos continuar? Bondade e correção. Se você está tentando entender quem é bandido e quem não é, tem uma perguntinha mais grave que você tem que fazer em seguida. O que é bondade e o que é punição, correção? Vamos fazer de conta, conseguir discernir quem é criminoso e quem não é. Porque é uma linha tênue, assim, sabe? Fio de navalha. Conseguir. Aí em seguida vem a outra pergunta. E agora, o que eu uso? Justiça ou bondade? Quer dizer, outros não têm pensamento em chamas. Outros não sofrem com isso. Esse tipo de angústia é típico de quem já tem um evangelho no coração. Se um de vocês está com essa angústia, o evangelho chegou. Só tem essa angústia quem já foi sensibilizado pelo evangelho. Outros nem assim, já sai punindo mesmo, pronto. Execução sumária, não precisa nem de tribunal, eu executo aqui, pá. Já mato aqui, no fundo do meu quintal, pá, matei. Uma pessoa que mata no fundo do quintal com a arma que guarda na gaveta, tá com o pensamento em chamas? Não tá, não tem drama consciencial aí. É bandido, entrou na minha casa, morre. É um direito meu. Não tem chamas aí. Agora, e o Nicodemos? Várias e várias madrugadas conversando com Jesus. Ele não era um fariseu qualquer mais. Para os outros, não tem conflito. Adultério, manda pedrada na cabeça. Como diz o Haroldo, se fosse hoje era bala. Agora, para o Nicodemos, continua. Vem a pergunta. Por que te banqueteaste com pecadores e tanta vez te referiste quase rudemente aos fariseus leais seguidores de Moisés? Por que você está pedindo misericórdia para o bandido e fazendo crítica dura ao sujeito honesto? Ô Jesus, por que você pedia misericórdia para o pecador e era duro com o fariseu? O fariseu era modelo de virtude, né? Família e sociedade. O fariseu, um religioso distinto, pagador de seus impostos junto a Roma, que nunca errava. Jesus era duro com esses e com o pessoal que errava, Jesus era misericordioso. E isso não entrava na ideia do Nicodemo. Nicodemo falou, quero que o senhor me explica isso.
Não devia ser o contrário? Ai, esses miudinhos. Acaso estão certas as pessoas de vida impura e erradas aquelas outras que se mostram fiéis à lei? Por que eu vou defender direitos humanos para bandido? O certo não é um sujeito que está dentro de casa, protegendo a família dele? O errado não é o bandido que pulou o muro? Nicodemos está dizendo, se fosse Jesus, Jesus ia ter misericórdia com o bandido e ia chamar a atenção do pai de família. É isso que vocês estão ouvindo por aí a respeito de Jesus? Não. O pessoal está dizendo aí, estão dizendo por aí, que Jesus Cristo era duro com bandido e bonzinho com o pai de família. Isso é mentira. Nosso Senhor Jesus Cristo era misericordioso com o criminoso. E era duro com Pedro. Ou não era? 7 anos estudando o evangelho aqui comigo. O que vocês acham? Nosso Senhor Jesus Cristo era misericordioso com o criminoso. Ele usava de ternura. Ele era amoroso com o que errava. Mas puxava a orelha dos de vida reta. Qual que é? Que lógica é essa de Jesus? O pessoal hoje não entende isso. Aí distorce. Fala, não, está errado. Jesus era um defensor do homem de bem. Ele amava todo mundo. Mas o homem de bem não precisa de remédio. É ação. Quem é que precisa de remédio? O doente. E qual que é o remédio para o enfermo? Tortura? Amor. Amor. Vamos resgatar essas coisas, né, gente? Antes que a gente esqueça. Jesus respondeu com inflexão de brandura inesquecível. Então agora quem vai responder é Jesus. Eu não vou nem comentar. Vou só ler. Nunca disse que os pecadores estão no caminho justo, mas afirmei que não vim ao mundo socorrer os sãos, e sim os enfermos. Quanto aos princípios de santidade, que dizer dos bons que detestam os maus? Eu não sei vocês, mas eu não vou aderir aos princípios de santidade, não. Não vou, não. Porque isso é uma maneira camuflada de se maquiar o bom que odeia o mal. E o bom que odeia o mal não é discípulo de Jesus. Não é. O discípulo de Jesus é o bom que ama o bom. É o bom que ama o mal. É amor que não se distingue. É amor que se espalha. Que se doa gratuitamente. E a doutrina espírita, o pessoal acha que também não entendeu muito doutrina espírita, não entendeu o evangelho e, consequentemente, não entendeu doutrina espírita. Porque a pergunta que eu mais escuto em pinga-fogo, final de seminário, congresso, o pessoal vai fazer pergunta para ler, você já vem aquela perguntinha. Mas como é que eu vou perdoar e amar o assassino do meu filho? E como é que você sabe, com o esquecimento do passado, que o seu filho não é o ex-assassino do seu filho? Que garantia você tem de que o seu filho não foi, em vida anterior, assassino do seu filho? E de que hoje o assassino do seu filho, na próxima existência, será seu filho? Deus é um brincalhão, gente. Deus ele faz essas piadas. Né? Deus ele faz essas brincadeiras. Não é reencarnação na doutrina espírita, laços familiares, não é isso? Então, esse outro argumento eu posso escutar de qualquer um. Ah, você está pedindo para eu perdoar o cara que ameaçou meu filho de morte.
Seu filho já ameaçou seu outro filho de morte. Hoje eles são irmãos. E se você não descuidar, volta a ameaçar. Irmão ameaçando irmão. Caim matando Abel. Ó, vem a pergunta, outra pergunta do Nicodemos. Mestre, e os ladrões do último dia? E aqueles dois lá, os marginais, os bandidinhos, criminoso, delinquente, que morreu um de cada lado do Senhor, no Gólgota? Não é cadeia neles e pancada? Deixar eles com arroz velho? Tem que dormir com os ratos, ó. Não é isso? Por que te deixaste imolar entre os dois malfeitores? Como é que o Senhor permitiu andar com essa gentinha, mestre? É bandido. É essa gente que atrasa o Brasil. Esse bando de corrupto tem que pegar tudo, jogar num buraco, no fundo do oceano, concretar. É assim que se conserta o Brasil. Prendendo e matando tudo quanto é bandido. É assim. Nicodemos está perguntando para Jesus, tá? Não sou eu não, viu, gente? Nicodemos. Ó. E por que asseguraste a um deles o ingresso no paraíso junto de ti? Ninguém... Todo mundo lembra a passagem X ou Y do Evangelho? Escolhe as que quer lembrar. Mas não lembra dessa. Que Jesus virou para o bandido. Virou para o bandido e falou para o bandido: hoje ainda você vai estar comigo no reino dos céus. Não foi para o homem de bem que estava lá embaixo. Morte aos bandidos, mata mesmo. Não foi para ele. Jesus virou para o cara do lado. E olha que um era indecente, atrevido até. Ele virou para Jesus e falou assim: desce daí se você é santo. O outro era bonzinho, mas além de torto, ele era indecente, né? Vamos ver a resposta de Jesus? Como podes... Não, olha só, gente. Como podes julgar apressadamente a tragédia de criaturas cuja história não conheces desde o princípio? Ele virou para o Nicodemos, já tinha levado uns puxão de orelha com Jesus encarnado, levou depois também. Nicodemos, como é que você pode julgar pessoas que você não sabia nem o nome? Como é que você pode julgar esses dois que estavam do meu lado? Você não conhece a história deles. O que você sabe da vida deles? O que publicou no jornal? O que saiu no feed de notícias do Google? O que chegou no seu WhatsApp? Urgente, compartilhe urgentemente. Eu acho graça isso. Compartilhe urgentemente. Para quê? O que você sabe da vida dele? Não acoberto os que praticam o mal. No entanto, é preciso saber até que ponto terá alguém resistido à tentação e ao infortúnio para que se lhe meça o tamanho da falta. E aí você faz uma pergunta para você mesmo. Se essa quantidade de dinheiro caísse na minha mão, o que eu teria feito? Agora a pergunta aqui não é mais o que você sabe do outro, é o que você sabe de você. Você não sabe nada de você. Aí um dia aquela quantidade de dinheiro passa na sua mão. Um dia tem um parente seu passando por dificuldade. Então você não pode julgar alguém que caiu num buraco se você ainda está a 10 metros de distância de passar por perto dele. Você não sabe se um tropeção vai te levar à lona também. Silêncio e prece. Silêncio íntimo e oração.
Isso é misericórdia. E findamos, olha aqui, gente. Ante as palavras do Senhor, disse o Nicodemos, as lágrimas me subiram das entranhas da alma para os olhos. Depois Jesus falou isso, Nicodemos começou a chorar. Nada mais vi que não fosse o véu diáfano do pranto a refletir as sombras que anunciavam a noite. Ainda assim, ouvi, como se o Senhor me falasse longe, muito longe. Misericórdia quero, não sacrifício. Parou por aqui? Hoje eu estou até arrepiando, gente. Parou por aqui? A Humberto Campos faz um comentáriozinho que o Humberto Campos era terrível. Humberto Campos ele vai lá e fala, não deixa eu dar um beliscão. Ó, nesse ponto da narrativa, Nicodemos calou-se. É o que a gente tem que fazer. A emoção sufocara a voz do grande instrutor, cuja presença nos honrava a mansão espiritual. E quanto a nós, velhos julgadores do mundo, que o ouvíramos atentos, entramos todos em meditação em silêncio, de vez que ninguém apareceu em nossa tertúlia íntima com bastante disposição para acrescentar uma palavra. E quanto a nós, grandes julgadores do mundo, silêncio e prece. Porque senão nós vamos chegar no plano espiritual e vai estar contabilizada na nossa consciência o suicídio de alguém. O suicídio de um homem público, que nunca nos viu na vida, que nós nunca vimos, a não ser pela televisão. Tá aqui, ó, fulano se matou e você ajudou no linchamento público dele. Tá aqui contabilizado. E tá contabilizado porque você conhecia o evangelho, ele não. Até a semana que vem, gente. Existe um templo verdadeiro divino. Lá, a visão se alarga. Tudo é possível se houver compreensão, amor, misericórdia. Tudo, não existem regras, dogmas, se houver compreensão, amor e misericórdia.